o teu servo te escutar. Fala, Senhor, preciso ouvir a tua voz. Fala, Senhor, preciso o teu servo te escutar. Fala, Senhor, preciso ouvir a tua voz. Fala, Senhor. Fala, Senhor, pois o teu servo te escutar. Fala, Senhor, preciso ouvir a tua voz. Fala, Senhor, pois o teu servo te escutar. Fala, Senhor, preciso ouvir a tua voz. Fala, Senhor. Fala, Senhor. Fala, Senhor. Irmãos, o Senhor esteja convosco, irmãos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Capítulo 14, versículo 23. Respondeu-lhe Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viremos a ele, e nele faremos nossa morada. Aquele que não me ama, não guarda as minhas palavras. A palavra que tendes ouvido não é minha, mas sim do Pai que me enviou. Disse-vos essas coisas enquanto estou convosco. Mas o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, irá ensinar-vos todas as coisas, e vos recordará tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não vos-la dou como o mundo a dá. Não se perturbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes o que eu vos disse, vou e volto a vós. Se me amardes, certamente é a vez de alegrar-vos, que vou para junto do Pai, porque o Pai é maior do que eu. E disse-vos essas coisas agora, antes que aconteçam, para que creais quando acontecerem. Palavra da salvação, irmãos. Glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Não vou me importar com o que o mundo diz. O importante é o que o meu Deus pensa de mim. A minha vida está guardada no Senhor. Me lembro muito bem de onde Ele me tirou. projeto falido que Ele investiu. A construção da minha história Ele assumiu. Na galeria dos vencedores Reservou pra mim um lugar. Vitórias e conquistas Me fez alcançar. Proclame. Mas o meu troféu será lá no céu. Eu abraçar o resumo da minha história. Vou encontrar O maior troféu é no livro da vida.
saber que o meu nome está escrito lá. E quando os portais da glória se abrirem, terá certeza que Deus irá me chamar. O maior troféu é saber que um dia no coral celeste eu irei cantar. Na eternidade será só o começo, quando o meu mestre eu abraçar. Proclame que o seu troféu está lá no céu com Jesus. Mas o meu troféu será lá no céu. O abraçar, o resumo da minha história, o encontrar. Igreja, o maior troféu é no livro da vida, saber que o meu nome está escrito lá. E quando os portais da glória se abrirem, terá certeza que Deus irá me chamar. O maior troféu é saber que um dia no coral celeste eu irei cantar. Na eternidade será só começo, quando o meu mestre eu abraçar. Aleluia, aleluia. Para sempre, santo, santo, eu irei cantar. Aleluia, aleluia. Para sempre, santo, santo, eu irei cantar. Aleluia, aleluia. Para sempre, santo, santo, eu irei cantar. Aleluia, aleluia. Para sempre, santo, santo, eu irei cantar. o maior troféu é no livro da vida, saber que o meu nome está escrito lá. E quando os portais da glória se abrirem, terá certeza que Deus irá me chamar. O maior troféu é saber que um dia no coral celeste eu irei cantar. A eternidade será só começo, quando o meu mestre eu abraçar. O maior troféu é no livro da vida, saber que o meu nome está escrito lá. E quando os portais da glória se abrirem, terá certeza que Deus irá me chamar. O maior troféu é saber que um dia oh no coral Deus, celeste eu irei cantar. A eternidade será só começo, quando o meu mestre eu abraçar. Vou abraçar. abrace Jesus. quando o meu mestre eu abraçar. Eu te amo, Jesus. Quando o Meu mestre eu abraçar. Aleluia, aleluia, aleluia. Sentados, amados, amadas. Irmãos, hoje, celebrando a Eucaristia já do domingo, quantas vigílias temos até às 6 horas da manhã do domingo, irmãos? Quantas? Acabei de falar, quantas? Vamos agora contar quantas são. 4. Primeira, das 6 da tarde às 9 da noite, é o horário da nossa Eucaristia. Segunda vigília, 9 da noite à meia-noite, segunda vigília. Terceira, meia-noite às 3 da madrugada. Quarta vigília, 3 da madrugada às 6 da manhã, quando começa o dia, propriamente. Portanto, agora estamos na vigília do dia do Senhor. Lembre disso, não esqueça. 6 horas da tarde do domingo é vigília do domingo. Perdão. 6 horas da tarde do sábado já é vigília do domingo, dia do Senhor. Meu amado irmão, minha amada irmã, vamos explicar aqui a primeira leitura. Eu peço que vocês prestem bastante atenção, porque é um assunto muito delicado, é um assunto que causa muita discussão, muito desentendimento entre os cristãos. Vejam bem, irmãos, para ser judeu, peço mesmo, olha irmãos, leva a sério o que eu estou falando. Preste atenção, você que também está nos acompanhando pelo Web TV Leão de Judá. Para ser judeu do povo de Israel, o que era necessário?
Quando a criança nascia, o menino, varão, Israel valorizava o homem. A mulher não, o homem era valorizado. Então, o homem, nasceu um varão, um menino. Quando fala varão, significa menino. Nasceu o menino. No 8º dia, os pais levavam o menino até o templo de Jerusalém, ou a sinagoga. E no 8º dia, o rabino, o sacerdote, o que ele fazia? Ele cortava o prepúcio. Prepúcio é a pele que recobre o órgão sexual masculino. Imaginem a dor. Seria para nós hoje a cirurgia de fimose, tá? Mesma coisa. Corta-se a pele, o prepúcio. E o que acontecia? Quando o sacerdote cortava o prepúcio, é claro que o menino dava aquele berro, aquele grito de dor e saía sangue. Para o judeu, aquele momento que cortava o prepúcio, aquela pele, e saía sangue, era a consagração daquele menino a Deus. Porque no Antigo Testamento o sangue era considerado sagrado. Ninguém podia tocar no sangue. Só Deus podia tocar no sangue, tanto do homem como do animal. Só Deus. Por isso que quando a mulher, ela estava no seu período menstrual, ou seja, é claro, ela tinha sangue, saía sangue, e ela tocava no sangue, claro, não é? Tocava no sangue até para se limpar, fazer o seu asseio, ela tocava no sangue. Ela ficava impura. A mulher ficava impura. Por quê? Para se limpar, por causa da menstruação, ela tocava no sangue. E na lei do Antigo Testamento, tocar no sangue ficava impuro, porque somente Deus podia tocar no sangue, que o sangue era considerado a vida. No início do cristianismo havia um problema. Presta atenção, irmão, senão você não vai entender a pregação de hoje, o sermão de hoje. No início do cristianismo havia um problema sério. Por quê? O judeu, que era judeu, que passou pela circuncisão, se convertia a Cristo, aceitava Jesus como seu Salvador. Amém? E o pagão? E aquela pessoa que não veio do judaísmo, aquela pessoa que era pagã, que não fez a circuncisão, aquele homem que não foi circuncidado, para se converter a Cristo, era necessário ele passar pela circuncisão para só depois ser batizado? Era um problema. Para nós não existe esse problema mais. Mas no início do cristianismo, isso causava muita confusão, muita discussão. Preste atenção. O apóstolo Pedro, ele pensava assim. Preste atenção. Eu estou vendo aí. Não. O apóstolo Pedro, ele dizia assim, que para uma pessoa se converter a Jesus, se já era judeu, já foi circuncidado, muito bem. Se era um pagão, um homem pagão, que não foi circuncidado, ele só poderia ser batizado em nome de Jesus, ele só poderia se tornar cristão, se ele passasse pela circuncisão de Moisés, da lei de Moisés. Esta era a opinião de Pedro. Paulo, o apóstolo Paulo, pensava diferente. Ele dizia, não. A lei do Antigo Testamento passou. Para se converter a Jesus, para ser batizado na fé cristã, basta crer. Não precisa mais ser circuncidado. Imaginem, um exemplo. Vem um irmão adulto, que não foi, ou um menino, uma criança, no dia do batismo da Páscoa, e ele não foi circuncidado, não passou por aquele corte no prepúcio. Nós teríamos que levar numa sala, reservada, é claro, fazer a circuncisão,
para depois trazer ele até ao altar para ser batizado. Isso segundo Pedro. Paulo dizia não precisa. Para se converter a Jesus, basta aceitar Jesus como Senhor e Salvador. É possível que tenha gente falando. E tem. Então vejam bem, queridos. Quem estava certo? Pedro, que dizia que tem que passar pela circuncisão para ser batizado, ou Paulo, que dizia que não precisa, basta aceitar Jesus e ser batizado. Quem tinha razão? O que aconteceu? É justamente isso, está certo. Mas o que aconteceu? É a leitura de hoje. Eu estou falando tudo isso para entrar no contexto da leitura de hoje, de Atos capítulo 15. O que aconteceu? Eles reuniram os apóstolos em Jerusalém para discutir o assunto, para saber como fazer na igreja. Ficou decidido o seguinte: que ninguém precisava mais ser circuncidado para se tornar cristão. Não, isso é lei de Moisés, a lei de Moisés passou. Apenas 4 coisas era necessário, tanto para o judeu como para o pagão que se convertiam a Cristo. Primeiro, não comer, escuta igreja, não comer comida sacrificada aos ídolos. Um exemplo: você está indo para sua casa à noite, desceu do ônibus, ou do trabalho, o ônibus deixou você ali, você tem um percurso para caminhar ainda, você está andando, é sexta-feira, quando você passa na frente de uma oferenda aos ídolos, ali no chão. Você sabe o que eu estou falando. O que o cristão deve fazer? Não comer comidas sacrificadas aos ídolos. Todo espírito de invocação, toda divindade das outras religiões são ídolos. São ídolos. Aquela comida, aquela carne, aquela farofa, aquela pinga, aquela bebida, foi oferecida, aquela comida, aos ídolos. Então você não pode tocar. O que você faz? Passou, repreende em nome de Jesus e continua teu caminho. Uma vez uma pessoa chegou para mim e disse assim: nossa, padre, sabe aquelas pessoas que querem ser engraçadas e não são? Nossa, padre, eu passei ali, tinha um monte de comida no chão, tinha um monte de bebida no chão, e eu comi o franguinho, e eu tomei a pinga. E eu olhando bem sério para ele. Ele achava que eu estava achando engraçado, sabe? Olhando bem sério para ele. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós não podemos comer coisas sacrificadas aos ídolos. Entenderam, irmãos? A mesma coisa quando alguém traz um alimento para você. Uma pessoa traz um pedaço de bolo para você. Você sabe quem fez? Você sabe de onde veio? Você sabe o propósito que a pessoa teve em fazer aquele alimento e trazer para você? Você conhece aquela pessoa? Aquela pessoa é temente a Deus? Se você tem dúvida, o que você faz? Recebe, Deus abençoe, lixo. Não se pode comer carne sacrificada aos ídolos. Escuta, igreja. Ô padre, mas por quê? O senhor falou que ídolo é um Deus falso? Então o ídolo não existe. Calma. A Bíblia diz, em 1 Coríntios 10, versículo 20, que todo alimento, que toda carne oferecida ao ídolo,
na verdade está sendo oferecida a quem? Ao demônio. Aí está o problema, irmão. Uma comida que é oferecida ao ídolo, na verdade está sendo oferecida ao demônio. Por que você não pode comer? Porque quando alguém oferece algo ao demônio, guarda isso, igreja, guarda isso. Isso não é brincadeira. Isso é muito sério. Talvez você nunca tenha ouvido isso. Pessoas que estão na igreja há tanto tempo e nunca ninguém falou isso para você, infelizmente. Por isso que eu digo aqui, nós pregamos a palavra, é a Bíblia. Não é catecismo, é Bíblia. Quando se oferece algo ao demônio, o demônio toma posse. Ele acredita que é dele, porque deram a ele. Você, por exemplo, toma uma cachaça, uma bebida que foi oferecida ao demônio. Atrás do ídolo existe um demônio. Na verdade, aquela bebida foi oferecida a um demônio. Quando você toma, ou quando você come, o que acontece? Você volta para casa. Quem acompanha você? Quem? Você tem algo que é dele. Esses dias eu fui orar por uma irmã, pela libertação da irmã. E quando eu estava orando por ela, ela começou a vomitar. Vomitar. E eu dizia para ela: vomita mesmo, irmã. Vomita mesmo, irmã. E ela vomitava. Vomitava. Por quê? Comida contaminada. O que acontece? Você come aquela comida, se alimenta daquela comida, e o demônio começa a agir dentro de você, com doenças, depressões, complexos. Por isso que a Bíblia diz: não pode comer comida sacrificada aos ídolos. Ai, padre, olha, essa minha amiga me trouxe esse copo aqui. Amiga não, a minha companheira de trabalho me trouxe esse copo aqui, padre. Olha que lindo copo. Nossa, ela é tão legal, né, padre? Ah, mas ela é sua amiga? Não, ela nunca me olhou na cara. E eu fui escolhida para ser a chefe dela. E era para ser ela, mas me escolheram. E ela ficou tão feliz que escolheram a mim e não a ela, que ela me trouxe um presente. E está aqui. E a pessoa leva para casa. Ô, irmão, cadê o discernimento do Espírito Santo, irmão? Como é que você vai colocar dentro da sua casa algo que você sabe que está contaminado? Outra coisa, sangue. Padre, podemos comer sangue? A questão do sangue, nós não temos esta rigidez como da carne sacrificada aos ídolos. Por quê? Porque a questão do sangue era do Antigo Testamento. Não se podia tocar no sangue, porque era o sangue que era oferecido a Deus. Mas na Santa Ceia, Jesus disse: tomai e bebei, isto é o meu sangue. Por isso que para nós o sangue perdeu o valor. Então o segundo ponto, o primeiro sim, continua valendo. O segundo ponto, nós temos dúvidas, porque na Santa Ceia Jesus nos deu seu sangue. Mas se você sentir no Espírito Santo que não deve tocar no sangue, então não toque. Terceiro, carne de animais sufocados. Tem a ver com o segundo ponto. Porque quando você vai matar a galinha, por exemplo, né? Você vai destroncar, é isso? Fala, destroncar. Você destronca a galinha, mata a galinha, não é?
Mas o que fica dentro dela? O que fica dentro dela? O sangue. É a mesma coisa do segundo ponto. Se você sentir no coração que você não deve tocar no sangue, então não coma mais galinha destroncada. O que você faz? Você corta a cabeça, tira todo o sangue e cozinha a carne. E relações sexuais ilícitas, prostituição. O Senhor Jesus, ele diz em Mateus 19: o homem deixará sua casa e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Se você sai da sua casa e se une a uma prostituta, você será com ela uma o quê? Uma só carne. Da mesma maneira, viu, homem? Sobretudo os homens aqui. A Bíblia diz, Jesus diz: o homem deixará sua casa e se unirá à sua esposa, à sua mulher, e os dois serão uma só. Da mesma maneira, irmãos. Se você sai da sua casa e se une a uma prostituta, os dois serão uma só carne. Então, ela é prostituta e você é prostituto. Você é prostituto. A mesma coisa, irmãos. Todo tipo de união que vem destruir pessoas. Por isso que a palavra de Deus diz: relações sexuais ilícitas, que vem destruir um lar, vem destruir uma família. Ô padre, mas eu não consigo. O que devo fazer, padre? Irmão, eu sei que não é fácil. Eu sei. Eu sei que a sexualidade é algo muito difícil para todos nós, para mim, para você. Vamos orar mais. Não desanime. Ore mais. Clame mais. Busque mais a Deus. Busque mais a Deus. É possível. A partir de hoje, vamos pedir ao Senhor Jesus que Ele nos dê a graça da santidade de vida, a mim e a você. Feche seus olhos um breve momento. Feche seus olhos. Inclina sua cabeça. Lembre-se que na igreja anglicana, quando você vai orar a Deus, é um costume da igreja fechar os olhos e inclinar a cabeça. É um costume. Feche seus olhos e fale para Jesus qual é a área da sua vida, sobretudo sexual, que você tem mais dificuldades. Fale para Jesus onde você mais sofre e onde você cai. E você gostaria de superar este problema. Fale para Ele. Talvez você tenha até vergonha. Tenha vergonha disso. Fale para Ele. Eu sei que não é fácil. Para todos nós, para mim, para você. Quantas vezes caímos e nos arrependemos. Mostre a sua fraqueza a Deus, que Ele mostrará a sua grandeza para você. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus.